Sim, voltamos aqui e continuamos estudando química orgânica. Lembre-se, química orgânica, a química do átomo do carbono, tão importante para todos nós, ok? O que acontece agora? Essa questão que irei mostrar para vocês, ela é uma questão um pouco mais elaborada, certo? Na questão anterior nós havíamos conversado sobre o gás metano, produzido pela decomposição da matéria orgânica, decomposição anaeróbica, tá ok? Aquela questão foi relativamente simples. Nesse caso, eu tenho uma cadeia levemente maior e essa cadeia é ramificada. Portanto, se ela tem ramificações, nós somos obrigados a demonstrar, a nomear essas ramificações e no nome também indicar a posição de cada uma. Combinado? Então, vem comigo e vamos ler essa questão. O nome correto do composto orgânico da fórmula a seguir é... Ele acabou fornecendo para nós as 5 alternativas, certo? Perceba, em todas as alternativas eu tenho números de posicionamento dos meus grupos substituintes, certo? É assim que vai funcionar. Então, para você se recordar de nomenclatura de compostos ramificados, vamos lá. Como é que funciona? Em primeiro caso, você coloca a nomenclatura dos radicais, dos grupos substituintes, certo? Sempre precedido do número, do posicionamento, do número do carbono a que ele está ligado. Joia? Agora, como é que funciona depois que eu coloco o meu grupamento substituinte? Eu vou direto para a nomenclatura da minha cadeia principal. Agora, nós precisamos encontrar a cadeia principal. Qual é a cadeia principal? Lembre-se, nesse caso que eu tenho apenas um hidrocarboneto saturado, e obviamente uma cadeia ramificada, ele acaba dando indícios fortes de que a cadeia principal precisa ser aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Tá ok? Então a maior sequência de átomos de carbono será a minha cadeia denominada principal. Ela é que vai levar simplesmente o final do nome deste meu composto. Joia? Então, confere comigo, vamos nessa. Olha só, uma leve expansão da cadeia pedida no enunciado, e nós precisamos encontrar essa cadeia principal. Como é que vai funcionar? Obviamente, o carbono inicial tem que ser o carbono número 1, joia? Agora, os meus outros carbonos vicinais, eu posso ter um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos na cadeia principal. Nesse desenho, nessa estrutura, eu não posso. Por quê? Fazendo a contagem com a minha maior sequência de átomos de carbono, a numeração é a seguinte. Carbono 1 fica na porção inferior do desenho e, obviamente, na sequência, o segundo e o terceiro carbono. Agora fica a dúvida, eu vou numerar o quarto carbono para cima, eu vou numerar o quarto carbono para a esquerda ou eu sigo a numeração para a direita? Obviamente, como eu acabei de dizer, nós precisamos seguir a maior sequência de átomos de carbono, tá ok? Então o meu quarto átomo de carbono fica para a direita. Na sequência eu tenho o quinto átomo de carbono. E muitas pessoas, por conta deste desenho, como a estrutura foi representada, acabam terminando aí a sua cadeia principal. E não é assim que funciona. Na verdade, lembre-se, a cadeia precisa começar em um carbono primário e ela também tem que terminar em um carbono primário. E o que é um carbono primário? Um carbono ligado a apenas um outro átomo de carbono, ok? Então eu tenho ainda um sexto átomo de carbono nessa cadeia principal. Então ficou assim, eu tenho 6 átomos de carbono fazendo esse desenho estranho aí. Joia? 6 átomos de carbono e você está observando que na cadeia principal eu encontro apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Como você pode perceber também, eu tenho ainda alguns átomos de carbono que não fazem parte da minha cadeia principal. E lembre-se, carbono que não está na cadeia principal é tratado como grupo substituinte, é tratado como um radical. Combinado? Então, nesse caso, eu tenho 3 grupos substituintes, 3 radicais iguais, com um átomo de carbono cada. Lembre-se, nomenclatura, qual é o prefixo para um átomo de carbono? É met. Portanto, esse grupo substituinte é chamado de metil. Então, no carbono 2 eu tenho um grupo substituinte denominado metil. Do mesmo modo, no carbono 3 eu encontro outro grupamento metil, tá ok? Então, mais um grupamento metil ali. E na porção superior do mesmo carbono 3, eu tenho outro grupo substituinte metil, certo?
Então vocês acabaram de descobrir 3 radicais iguais nessa cadeia que tem 6 átomos de carbono. Professor, como vai funcionar então? Eu coloco 2-metil, 3-metil, 3-metil na nomenclatura? Não faça isso, por favor, não seja essa pessoa. Como é que vai funcionar? Você usa um prefixo de repetição quando os seus grupos, quando os seus radicais estão repetidos, tá ok? Então, um prefixo de repetição. Se eu tivesse apenas um único radical, um único grupo substituinte, isso não importaria, tá ok? Agora, como eu tenho 3, eu tenho que usar o grupamento, então, metil em 3 posições, 3 grupos metil, eu sou obrigado a usar o prefixo de repetição tri. Então o nome ficaria deste modo: 2,3,3 trimetil, X, por que X? 6 átomos de carbono. O intermediário AN acaba sendo um indicativo de ligações simples entre os carbonos e a minha letra O é o meu sufixo que indica um hidrocarboneto. O nome dele é 2,3,3-trimetil-hexano, certo? E o 2,3,3-trimetil-hexano está presente na alternativa C. Combinado? Uma questão um pouco mais elaborada, exigiu um pouco mais, mas não de você que está bem preparado, certo?